Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio. Vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Vamos hoje fazer uma leitura de notícia do Bitcoin e análise gráfica, trazer alguns dados importantes para compartilhar com vocês. Vamos à nossa notícia. Quedas de 80% do Bitcoin são coisas do passado e não deve mais acontecer, dizem especialistas. Diretor de investimentos da QR Asset admite bear market da criptomoeda, mas defende tese de longo prazo. Então, o Alexandre Ludolf, diretor de investimentos da QR Asset, dando uma entrevista ao Cripto Mais, ele disse o seguinte: ele disse não acreditar mais que esses movimentos no Bitcoin vão acontecer com essa magnitude, ou seja, que no bear market tradicional, nos ciclos de altas anteriores, o Bitcoin chegou a cair do topo histórico até o fundo do bear market, cerca de 80 a 85% de queda. E ele, avaliando o momento atual do mercado, ele acredita que não mais veremos quedas tão acentuadas no bear market. Por que ele não acredita isso? Por uma série de fatores. Uma é a questão do amadurecimento do mercado. Ele fala ali, a maturidade da classe de ativos é outra. Então, os participantes do mercado, eles já estão mais estudiosos e conhecedores do movimento do Bitcoin em si, do ciclo do Bitcoin. E diante disso, eles conseguem visualizar melhor como o ativo se comporta nesses momentos de volatilidade. E há uma adesão maior de pessoas no mercado, mais uma questão de amadurecimento também nesse aspecto. Temos hoje um número de participantes maior no mercado do que dos ciclos de 2013 e 2017. E outra coisa que ele aponta também é que nós temos também a entrada de institucionais no mercado. Ele fala que, com isso, o perfil do investidor é outro, sobretudo os que têm um horizonte mais longo, que vão olhar movimentos de quedas mais agudos como oportunidade de compra. Então, tanto os institucionais que nós abordamos no vídeo anterior, que têm essa visão de longo prazo, quanto os participantes do mercado mais maduros, que passam a enxergar as grandes quedas como também sinônimo de grandes oportunidades, que é o que a gente vem falando no canal, orientando vocês a desenvolverem esse método de enxergar, esse método de raciocínio, a gente vê que esse somatório pode contribuir, sim, para o bear market ser um pouco mais suave do que já foi nos ciclos anteriores. Ele afirma que nós estamos passando por um bear market, mas é um bear market bem suave comparados com os bear markets anteriores, que se acontecer de ter uma queda acentuada de 80% do topo histórico do Bitcoin, nós bateríamos em valores por volta de $13.800. E ele vê também o seguinte, vê um amadurecimento tecnológico também acontecendo, tanto dos usuários quanto do mercado em si. Ele vê o crescimento do número de carteiras, a popularização das carteiras de criptomoedas. Ele vê o crescimento das tecnologias como a rede Lightning Network, que acelera e barateia as transações do Bitcoin. Ele diz o seguinte, que quando a gente vê a adoção da Lightning crescendo 800% em 12 meses, para mim é um indicador antecedente bastante importante do preço do Bitcoin. Então ele diz que, tipo assim, se a Lightning Network está crescendo 800%
né, em um ano, está servindo como indicador de uma alta expressiva também no Bitcoin no futuro próximo. E quando que essa queda pode terminar? Ele aponta para nós que essa queda ela vem ocorrendo, né? E em alguns momentos na história do Bitcoin, nós tivemos quedas de 50%, mas que com 2 ou 3 meses após essas quedas, nós já tivemos uma recuperação rápida do mercado. Cita como exemplo em 2017, quando o Bitcoin ele bateu US$ 5.000 e depois bateu, né, no fundo aí na queda de 50% em US$ 3.000 e recuperou esse patamar de US$ 5.000 em apenas 40 dias. E, dando a sequência ao ciclo, ele chegou na máxima histórica de US$ 20.000, né, sendo um salto de 300%. E ele fala para nós o seguinte: se você tiver apetite de risco e estômago para aguentar a volatilidade em menos de 2 anos, em geral, o investimento se paga e se paga bem, mesmo comprando no pior momento. O que ele quer dizer? Mesmo você comprando no topo do mercado, se você tiver apetite a risco, né, comprar um ativo extremamente volátil, tanto para baixo quanto para cima, e você tiver o estômago para aguentar essa volatilidade, né, você comprando sabendo que pode ocorrer quedas de 40, 50, 70, 80, 85%, você vê seu capital reduzir esse valor todo, você ter estômago e manter, né, se manter firme e forte ali, sem concretizar os prejuízos, sem vender as suas moedas para concretizar essas perdas, no longo prazo você sairá lucrativo dessas operações e com lucro muito bom. E ele fala para nós que a chave do momento atual para ter um turnaround, né, a gente ter essa virada e a retomada do ciclo de alta do Bitcoin aí, está relacionado com a com descorrelacionamento do Bitcoin com o índice Nasdaq, que vem aumentando essa descorrelação, né, desde o segundo semestre do ano passado. Mas ele aposta que quando cessar esse ciclo de aumento nos juros, na taxa de juros norte-americana, que os Estados Unidos, assim como o restante do mundo, vem enfrentando a inflação, e para combater essa inflação eles aumentaram o índice de juros. E esses juros elevados, eles tornam os mercados de ações, os mercados de criptomoedas, os mercados voláteis de renda variável, pouco atrativo aos investidores que ficam aversos ao risco, né, exposto nesses mercados de alta flutuação. E quando acontecer de começar a reduzir, inverter essa curva da taxa de juros aí, esses mercados tornam-se atrativos novamente. E ele aponta, né, que o principal ponto para uma possível reversão do mercado seja esse aumento da taxa de juros, desculpa, essa finalização do aumento da taxa de juros. Ele fala o seguinte, que a descorrelação é na recuperação. Pode cair mais ou menos junto, né? Você pode pegar o gráfico aí do S&P, da Nasdaq, e ver que tem uma certa correlação ali na caída, né, dos gráficos ali, na queda. Mas a recuperação será muito mais rápida. Só que quando acontecer a recuperação, acontecer o turnaround e o Bitcoin começar a subir, os outros mercados começarem a subir, aí o Bitcoin descorrelaciona completamente desses gráficos aí. Ele diz o seguinte, que, né, comparando o Bitcoin com a Nasdaq, né, o índice Nasdaq, que é uma tecnologia que está substituindo uma tecnologia legada. Toda a infraestrutura do mercado financeiro, que é a mesma desde 1980. Então, o Bitcoin é uma ferramenta de revolução, uma revolução financeira que está ocorrendo.
E essa revolução ela é disruptiva e vem para substituir o que nós temos aí de mercado financeiro. E no curto prazo, o que acontece? Para resumir para vocês, é aquilo que a gente já abordou em outros vídeos. Tudo não passa de ruído, né? Temos variações, temos volatilidade, mas comparando isso com o gráfico ao longo prazo, lá na frente, quando a gente olhar para trás, vê todos esses movimentos como meros ruídos de mercado. Então, o que a gente deve fazer nesse curto prazo, nesses momentos de ruído? Aproveitar as grandes quedas para montarmos nossas posições, para aumentarmos as nossas posições já existentes, para colhermos os frutos no longo prazo, no fim do ciclo. Aqui agora nós vamos trazer para vocês uma análise de interessante que nós percebemos aqui na porcentagem de supply, né, de suprimento nos últimos um ano, né, de um ano ou mais. Significa que nós temos um número maior de pessoas mandando seus bitcoins para as suas carteiras e mantendo esses bitcoins nas carteiras por mais de um ano. E aí esse movimento de mandar, tirar da corretora e mandar para as carteiras gera uma iliquidez no mercado, começa a faltar bitcoins nas corretoras. E essa iliquidez no mercado é que vai contribuir para levar a um aumento de preço, né, no patamar aí de preço do Bitcoin. E a gente vê claramente aqui, né, esse aumento de armazenamento nas carteiras de um ano ou mais aumentando, ó, o supply, né, disponível nas corretoras diminuindo porque está sendo guardado. Ó, 61%, 62%. Estamos agora nessa faixa de 61,9%. Então, nós estamos aí entrando numa possível quebra histórica do armazenamento desse armazenamento aí de bitcoins com mais de um ano nas carteiras aí, né? O supply sendo retirado das corretoras e mandado para as carteiras. Então, podemos bater no topo histórico e ter um máximo aí de bitcoins armazenados, contribuindo para uma possível bull run que pode vir à frente, logo, logo. Agora, a gente vai avaliar uma outra situação aqui, na chamada dormência. Né? O que a gente observa nesse gráfico? A gente vê a região, né, a caixinha verde na parte inferior do gráfico, com pontos marcados, né, enumerados em 1, 2, 3 e 4. O que são esses pontos? Esses pontos são justamente pontos excelentes de compra devido à dormência, né? As carteiras que vão acumulando Bitcoin, esses Bitcoins ficam dormentes, por isso é chamado de dormência, né? E estes momentos, se a gente for, né, correlacionar, né, que a gente vê a linha amarela são esses momentos de dormência, né? São pontos excelentes de compra, aonde, né, a gente pode comprar, armazenar esses bitcoins, a dormência chega no mínimo aqui, né? Todo mundo despeja, vende esses bitcoins, retira esses bitcoins da carteira, o índice, né, de dormência vai diminuindo, ele entra nessa faixa verde, é o ponto excelente de compra. E a partir do momento que compra, que nós fazemos o fundo aqui na banda verde,
o preço reverte, né? A dormência reverte, né? Começa a haver um aumento aí no número de carteiras e bitcoins dormentes e, consequentemente, o preço começa a aumentar, alcançando novo topo histórico. E aí nós temos esse ponto histórico aqui e começa a retornar novamente para baixo, né? Chegamos no ponto 2 da dormência, ponto mínimo, né, de dormência. Os bitcoins já foram movimentados. E, novamente, ponto de compra excelente, compra-se e a dormência volta a subir, né? Começa-se a guardar mais bitcoins, o preço volta a subir. Na faixa aqui no ponto número 3, a gente tem o Covid, que interfere neste ciclo aqui. Nós voltamos novamente para dentro da faixa verde, sendo mais um ponto excelente de compra. Novamente a dormência volta a subir, o preço acompanha esse movimento, começa a subir. E o que nós observamos agora? Estamos retornando novamente para dentro da faixa verde, ou seja, mais um indicador, dessa vez um dado, né, de análise on-chain, análise da blockchain, onde a gente vê que estamos num excelente momento de compra, entrando em congruência com as outras duas avaliações que nós já trouxemos aqui no canal. E o que nós temos que fazer nestes momentos que a gente observa essas situações? A gente tem que acumular bitcoins, né? Aumentar a posição, se nós já temos posições montadas, e aqueles que ainda não abriram essas posições, não montaram essas posições, é a oportunidade que tem para comprar, visando e mirando no longo prazo, esquecendo o ruído do mercado de curto prazo. Passando agora para o estudo filosófico, nós temos, né, uma fala de Marco Aurélio em suas Meditações, né, capítulo 11, item 37. Marco Aurélio diz que Epiteto diz que devemos descobrir a arte desaparecida do consentimento e prestar especial atenção à esfera de nossos impulsos, que eles estejam sujeitos à reserva, ao interesse do bem comum e que estejam em proporção com o real valor. O que nós podemos inferir desta fala de Marco Aurélio? Marco Aurélio, ele não foi aluno direto de Epiteto. Ele teve, provavelmente, ele teve conhecimento dos ensinamentos de Epiteto através de algum aluno de Epiteto que tomou nota, né, das lições de Epiteto. E estes ensinamentos anotados chegaram até Marco Aurélio. E diante de um ensinamento de Epiteto, ele faz a reflexão, que diz que nós devemos descobrir a arte desaparecida do consentimento. Ou seja, né, a arte desaparecida, a gente esquece, a gente deixa de lado a questão do consentimento, da nossa permissão, da gente permitir que certas coisas, né, nos influenciem ou não. Né? A gente, né, volta a bater na tecla aí da filosofia estoica, que nós temos as coisas que estão sob o nosso controle e as coisas que nós não temos controle sobre elas. E as coisas que a gente tem controle, tudo passa pelo crivo do nosso consentimento. Nós permitimos que certas coisas às vezes nos perturbem ou não. Depende de como nós reagimos a essas situações e a essas coisas. E ele convida a prestarmos especial atenção à esfera de nossos impulsos. Ou seja, como nós reagimos a essas coisas que o nosso consentimento permite. Se a gente permite que uma situação, que uma fala, que um determinado acontecimento possa, né, nos impactar, nós temos que controlar os nossos impulsos, as nossas reações a esses estímulos.
e de preferência que esses estímulos, essas reações aos estímulos, os impulsos, que a gente os reserve, né? Deixe eles, né? Não sejamos dominados por eles, não agindo, que nós não façamos uma ação sem pensar, que a gente pare, pensa e reflita antes de cometer qualquer procedimento. E que também a gente deve fazer com que estes impulsos, as nossas reações, aquilo que nós controlamos, seja utilizado no interesse do bem comum, seja, né, para o nosso bem e para o bem de todas as demais pessoas. E que nós também possamos aplicar isso e que essas aplicações estejam em proporção com o real valor, ou seja, que seja aplicado nas coisas que são de real valor para nós, que nós filtramos as nossas pensamentos, as nossas ações para aquilo que realmente tem valor para o bem geral de todos e para nós principalmente. Então, o que eu tinha para trazer no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a audiência de vocês e conto com vocês para um próximo vídeo. Até mais, um grande abraço a todos.